Bom dia para você, ligado na CDL-FM, mais uma segunda-feira juntos. E quando a gente está junto, a gente fala de um tema que é muito interessante para todos nós que estamos envolvidos nessa prosa do Conectamente. A gente fala de tendência, de mercado, de empreender. E o nosso convidado de hoje é um mestre nos assuntos que vamos abordar. Antes de apresentar o convidado, eu queria pedir para o Fernando Cardoso fazer aquela introdução do tema de hoje. Diga lá, Fernando. Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Na verdade, eu nem sei se esse convidado é do nosso planeta, viu, Paulo? Para mim, é um extraterrestre, de tanto conhecimento que ele tem. Eu acho que talvez seja a pessoa que tem o maior conhecimento de varejo do Brasil. Inclusive, do que a gente vai falar hoje, né, das tendências que vem por aí no varejo. Ele teve um painel sensacional lá na NRF e vai contar um pouco disso aqui, né? Apresenta a fera, Paulo. Alberto Serrentino, esse não precisa de mais apresentações do que dizer o nome dele, todo mundo conhece. A gente vai falar sobre tendências para o varejo brasileiro. Alberto, mais uma vez, muito prazer falar com você. Olha, prazer enorme estar com vocês novamente. Eu agradeço aí pela imensa generosidade da introdução e apresentação. Então, os amigos aí, Paulo, Fernando e aos muitos ouvintes, que eu sei que vocês têm uma audiência qualificada e muito fiel aí, à Rádio CDL e a todos os amigos também da CDL, todos os amigos aí de Belo Horizonte que acompanham o mercado, que acompanham o varejo e que têm curiosidade por esse setor. Bom, a gente faz sempre um sorteio para saber quem é o primeiro que faz a pergunta. Eu tenho aqui nesse pote duas bolas, a número 1 e a número 2, e eu sorteio sempre de maneira muito imparcial. O número 1 é o Fernando, e eu sorteei mais uma vez. Fernando, você é o encarregado de fazer a primeira pergunta. Sempre eu ganho, né, Paulo? Você é um cara de sorte. Tem que jogar na Mega Sena para acertar. Vamos lá, Alberto. Eu tive a oportunidade de participar da NRF desse ano. Uma coisa que eu achei bem interessante, que foi uma NRF muito pé no chão, assim. Eu acho que pra gente que é varejista, eu sou do segmento óptico, né? Eu vi muitas coisas que estão acontecendo e que tem possibilidades muito reais, tá muito acessível. Lá o que mais foi se falado foi da inteligência artificial, mas seguindo para o tema aqui, eu queria que você contasse para a gente um pouco dessas tendências, né? Você teve um painel também espetacular lá na NRF, lotado, tinha fila, Paulo, para participar, ficou um monte de gente de fora. Então, fala um pouco dessas tendências, do que você viu lá, Alberto, e como que você enxerga que isso pode ser conectado ao varejo brasileiro. Muito bom. Primeiro, acho que é preciso contextualizar, né? Você falou bem, Fernando. Eu acho que o tom dessa NRF foi um tom de muito pragmatismo e eu acho que é um pouco o tom com o qual o varejo vem encarando esse ciclo recente pós-pandemia, né? Então, é sempre importante a gente entender momento e contexto para poder entender por que a NRF traduz um pouco do estado de ânimo e das prioridades e daquilo que são as agendas prioritárias do varejo, e eu acho que elas são razoavelmente alinhadas com as nossas, e nesse momento particularmente eu acho que as coisas estão muito em linha. Então, se a gente pegar o período recente, né, eu estou tentando fatiar ele em 3 miniciclos para a gente entender contexto e cenário. A gente viveu um ciclo de 2 anos muito intenso, incrivelmente desafiador, que foi 2021, a pandemia. A pandemia empurrou o varejo praticamente para uma única agenda, que foi a aceleração digital. Claro que com desafios diferentes, porque você tinha o varejo essencial, que precisava eventualmente dar alternativas ao cliente que não queria ir na loja ou não podia ir na loja, mas você tinha o varejo não essencial, como o seu do ramo óptico, Fernando, que teve uma agenda de sobrevivência, ou seja, se não encontrasse atalhos para levar a loja até o cliente, fechava, porque as lojas estavam severamente limitadas ou até impedidas de operar. Então, o que empurrou foi uma brutal aceleração digital dos clientes, uma brutal aceleração digital do varejo, um salto na maturidade, um salto na penetração, mas se fez isso de uma maneira muito acelerada, sem fazer muita conta, porque era uma agenda que não tinha tempo para conta. E a gente estava vivendo um momento de muita liquidez global e no Brasil. Vamos lembrar que, em 2020, o governo brasileiro distribuiu
via Auxílio Brasil, auxílio emergencial, né, depois virou Auxílio Brasil, via auxílio emergencial, em 6 meses, 9 vezes mais do que o Bolsa Família tinha distribuído em 2019, para o dobro das famílias. E mais as linhas de crédito subsidiadas para as empresas. Vivíamos um momento de juros no mínimo histórico, no qual o crédito aos negócios estava muito barato e o crédito ao cliente também. Então, cenário de liquidez, dinheiro abundante e barato, emergência de pandemia e as empresas precisando sobreviver, foi uma agenda de crescimento digital sem fazer muita conta. O que a gente herdou disso no ciclo seguinte? 22, 23. 22, 23 mudou tudo. 22, 23 a gente saiu da pandemia, o cliente voltou para a loja, voltou diferente, o aprendizado digital foi incorporado nas rotinas, os canais que foram incorporados foram adotados e se estabilizou a penetração digital num patamar totalmente diferente do que tinha antes. Para muitas empresas foi o triplo, quadruplicou, quintuplicou. Mas o fato é que o contexto e o cenário mudaram completamente. Os juros explodiram no mundo, a inflação explodiu no mundo e a liquidez sumiu. E quando isso depois, que já estava ruim e desafiador, foi agravado pelo efeito Americanas, no caso brasileiro, a agenda das empresas teve que ser uma agenda de muita racionalidade, de muito pragmatismo, de muita priorização e de um pouco fazer escolhas duras em relação ao que vinha sendo feito, que era abre, testa e sobe tudo que der do biênio anterior. Então, nós vivemos 2 anos de muita restrição. E as empresas privilegiando liquidez, protegendo caixa, não tendo acesso ao mercado nem via IPO, nem via follow-on, nem via M&A, nem via linhas de crédito para as empresas, porque elas secaram para o varejo, e as empresas tiveram que sobreviver com seus recursos e seus esforços. Então, isso levou o pêndulo para uma agenda que não desacelerou na transformação digital, mas mudou de foco. E deixou de ser uma agenda para o cliente para ser uma agenda para dentro, de otimização, de resiliência e de buscar ganhos de eficiência e produtividade. E eles começaram a acontecer, principalmente em 2023. Então, o que foi a NRF desse ano? A NRF desse ano, ela projeta como agenda para o varejo, e isso é totalmente aplicável à realidade brasileira, porque eu vivencio isso em vários conselhos, comitês, e em agendas de discussão estratégica com muitas empresas de varejo do Brasil. Nós estamos num momento no qual o varejo olha para frente com mais confiança, porque o cenário econômico ele projeta um ambiente de melhora. Nós não estamos indo para um cenário de euforia, mas nós estamos indo para um cenário de confiança. Se vocês olharem todos os indicadores que impactam o varejo no curto prazo, no Brasil, estão todos evoluindo de maneira positiva. Nós tivemos uma queda grande no desemprego, geração de emprego formal, melhora da confiança, volta gradual do crédito, barateamento do crédito porque os juros estão caindo. Tudo isso são gatilhos que jogam a favor do varejo, né? Além disso, as empresas fizeram uma lição de casa nos últimos 2 anos de muita austeridade, de muita racionalidade e de esforços de aumento de produtividade e eficiência, que tornaram as empresas mais robustas. Temos ainda empresas em situação de pressão e de fragilidade? Sim, mas muitas já passaram por um ciclo de ajuste e hoje conseguem ter mais caixa e liquidez para voltar a investir e voltar a falar em crescimento. Mas é um crescimento sustentável. Não é aquele crescimento um pouco agressivo e, de certa forma, em muitas frentes não sustentável que nós vivemos em 2021. Então, esse foi o pano de fundo da NRF, esse é o pano de fundo, na minha visão, do que nós vamos viver no Brasil em 2024, estamos vivendo já no começo do ano, e aí a gente pode falar um pouquinho mais aí do que foram os grandes insights em termos de inovação e de foco de agenda do varejo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, então, o que a NRF mostrou para a gente como inovação e como tendência, e também um comentário sobre aquilo que é tradicional e que parece que volta a ser valorizado. A impressão que a gente tem é que o tradicional, que tinha sido deixado de lado pela modernidade do digital, passa a ser valorizado outra vez. É isso mesmo que vai acontecer? É mais ou menos isso, Paulo, porque as empresas não estão voltando, as empresas estão voltando a olhar os fundamentos, estão voltando a olhar
frentes estruturantes, estão voltando a olhar, inclusive, assim, a aceleração digital da pandemia deixou muita ineficiência para trás e deixou muito buraco. Porque é como se você tivesse refeito a casa toda em ritmo acelerado. Então, você redecorou a casa, você redesenhou a casa, você remobiliou a casa, mas aí você descobre que tem um monte de vazamento no encanamento e você não cuidou disso, e não dava tempo de cuidar do encanamento. Agora você volta para dentro e fala, peraí, se eu não arrumar o encanamento agora, vai vazar água e vai estragar tudo que eu fiz de redecoração da casa. Então, quando a gente fala de voltar para os processos-chave do varejo, ou de focar a agenda em frentes que atacam questões ligadas ao que é chave e o que é core no negócio de varejo, não é voltar a fazer isso do jeito que se fazia antes da pandemia, porque o grande tema do ano foi inteligência artificial e, obviamente, inteligência artificial generativa. Mas o grande tema foi inteligência artificial. Isso dominou a feira, isso dominou o Congresso. Só que quando a gente fala de inteligência artificial, a definição que eu gosto de usar, para ser didático e direto, é entender que isso será o grande copiloto que empodera o gestor de varejo e empodera os processos de varejo. Porque nós vamos poder fazer, via aplicação de inteligência artificial, vamos poder otimizar tudo que o varejo faz com saltos de produtividade e eficiência. Então, nós vamos poder melhorar planejamento, sortimento, alocação de mercadoria, reposição de mercadoria, toda a gestão logística, precificação, operação de lojas, gestão de crédito, gestão de risco, experiência de cliente, relacionamento com o cliente. Absolutamente tudo que o varejo faz, de alguma maneira pode ser feito de maneira melhor e mais eficiente. E mais importante, que aí a gente entra no capítulo inteligência artificial generativa. Quando o varejo aprende a fazer isso, ou seja, a desafiar os processos existentes com o uso de inteligência e embarcar isso dentro dos seus processos decisórios, não é um projeto que te torna, olha, vou comprar uma nova tecnologia que vai melhorar o meu desempenho. Não, eu vou mudar a maneira como eu uso a tecnologia e isso vai gerar melhorias contínuas, porque a inteligência artificial, ela aprende. Esse é o grande pulo do gato. Ela aprende. Então, a cada dia, quando você alimenta com mais dados ou com dados de melhor qualidade, ou maior volume de dados e ela vai testando as hipóteses, ela se torna mais inteligente e mais assertiva. Então, isso vai ser uma avenida de oportunidades para o varejo. Já antecipando uma pergunta que eu tenho certeza que vocês vão me fazer, não é só para o grande varejo, não é só para o grande varejo, só está disponível para qualquer tamanho de varejo, dá para fazer, tá? Essas plataformas abertas são necessariamente colaborativas, e isso vai mexer muito com a agenda de priorização do varejo. Além de inteligência artificial, se mostrou e se falou muito de robotização e automação, que é você, de alguma maneira, tentar substituir parte dos processos operacionais, principalmente aqueles que têm muito pouco de criatividade e inteligência, por coisas semi ou totalmente automatizadas e robotizadas. Isso ganha em eficiência, ganha em produtividade. Depois entraram outros temas. Um foi o tema do meu painel, que foi também muito falado durante a NRF, que é Retail Media, que é uma nova agenda também de monetização de dados e do varejo explorando essa capacidade de conhecer e dominar clientes, tanto com a indústria como com terceiros, mas também escalando o poder dos dados para ganhos dentro do seu negócio. E se falou muito também de sustentabilidade, se falou bastante da loja e do novo papel da loja, né? E, obviamente, que tudo isso desafia muito e imensamente o papel do líder e da liderança. Ô Alberto, seguindo nesse tema, que eu acho que você falou, o tema mais dominante, né, foi a inteligência artificial, e uma coisa que você falou bem legal, ela está ligada desde pequenos processos, né, qualquer tipo de melhoria dentro do negócio, podendo ser para o grande ou para o pequeno, a grandes conexões. Uma coisa que eu achei que eu queria que você comentasse, que eu achei bem interessante, é a questão da inteligência artificial conectada aos bancos de dados, né? Lá, grandes empresas, a 7-Eleven, falando, tinha 90 milhões de pessoas no seu banco de dados e ela estava
utilizando a inteligência artificial para conectar os clientes no melhor momento, que muitas vezes a gente tem essa estratégia de CRM ou de conexão em qualquer ponto da jornada, né? Ou em algum tipo de canal diferente, mas que muitas vezes ela não era tão assertiva. Igual você falou, a inteligência artificial ela vai aprendendo, ela vai fazendo cada vez melhor, mais rápido, e isso com certeza gera impacto no resultado final, né? Ou ela vai melhorar a lucratividade, ou melhorar o faturamento, ou reduzir algum tipo de custo. Então fala um pouco sobre isso, essa conexão do banco de dados das empresas, né, com a utilização da inteligência artificial. Então, essa é a agenda que eu chamo de retail media e monetização de dados, né? Se você tem um negócio efetivamente orientado a clientes e a dados, e o que significa isso? Significa que você é capaz de capturar dados das várias jornadas e interações que o cliente faz com o negócio, seja via site, seja via app, seja via saque, seja via loja. Você enxerga o cliente e enxerga como o cliente te ativa e se relaciona. Você transforma esses dados numa visão estruturada de jornada, que é como o cliente se comporta e o que leva o cliente a uma compra, ou seja, uma conversão na perspectiva do varejo. Bom, se você tem essa capacidade e se você tem os dados desses clientes, que não basta ter o cadastro do cliente, né? Não basta você capturar o primeiro registro dele, o nome, o CPF, o endereço, o e-mail, o telefone. Você tem que primeiro ter um cadastro atualizado, mas você tem que ter um cadastro enriquecido pelos dados transacionais das muitas interações. Se você consegue fazer isso, tem muito dinheiro na mesa para ser capturado. Tem muito dinheiro para ser capturado. Por quê? Porque imagina um loop de um negócio de varejo no qual, quanto mais o cliente interage com você, mais você aprende sobre ele. E mais você entende como é que ele se comporta e o que ajuda no processo de conversão. O que leva o cliente a uma conversão? É a personalização? É o atendimento? É a diversidade de canais? É o nível de serviço? É você ter pós-venda? O que motiva mais o cliente? E o que empurra o cliente para um maior LTV, né? Que é o valor do cliente no tempo, que é uma combinação de frequência, valor, né? E tempo de permanência nele no relacionamento com a marca. Se você consegue dominar esse ciclo de relacionamento, via conteúdo e ações de mídia, que podem ser desde ações de personalização, até ações de comunicação, até ações de entretenimento e conteúdo que conectam esse cliente, engajam esse cliente e, de alguma maneira, motivam esse cliente em jornadas de compra. Isso aumenta tráfego, isso aumenta a recorrência, isso aumenta transações e isso permite capturar valor. Onde é que está a monetização de tudo isso? De várias formas. Se você é um varejista multimarca que se relaciona com uma indústria que tem recursos alocados para trade marketing, a indústria está com muito apetite em fazer ações cooperadas, em aumentar o fluxo de recursos de trade para aquelas empresas que tenham capacidade de enxergar cliente individualmente, fazer ações cirúrgicas e assertivas direcionadas e poder medir o retorno dessas ações. Porque uma coisa é você pedir para a indústria, vamos fazer uma propaganda cooperada de um produto seu para o meu cliente em mídia aberta ou em mídia fechada, mas em comunicação massificada. A outra coisa é você fazer o seguinte, vamos fazer uma ação direcionada para os clientes que eu sei que estão na minha base, mas que não compram e não consomem o seu produto. E vamos ver quantos clientes novos a gente consegue conquistar para a sua marca. Isso vale muito mais para a indústria. Então tem dinheiro com a indústria, mas tem dinheiro pelo simples fato de você conseguir efetivamente entender jornadas de cliente, comportamento e como influenciar esses clientes para eles terem um relacionamento mais intenso com você. Então, é um ciclo virtuoso. Onde é que entra a inteligência artificial em tudo isso? Ela pode ou não entrar no primeiro momento, mas ela pode potencializar a personalização em escala. Que é, como é que eu consigo conectar perfis de clientes a ações de comunicação ou de conteúdo ou de mídia e entretenimento? E poder fazer isso em escala e fazer isso de maneira recorrente. Então, com automação e com inteligência, você consegue ativar clientes em larga escala, com alto grau de personalização e aprender com essas interações, o que gera maior engajamento e retorno. Alberto, uma questão que você abordou, e a gente está na reta final aqui, mas você abordou uma questão que às vezes o varejista tem um pouco de receio de abordar. Você falou em sustentabilidade. Como é que o varejo entende a sustentabilidade?
Olha, a gente pode olhar e falar de sustentabilidade em dois eixos, né? Uma coisa é o modelo de negócio, né? Eu tenho um negócio sustentável no seu modelo, ou seja, eu tenho os fundamentos e eu tenho os indicadores e eu tenho uma proposta de valor e uma oferta que conecta o cliente e que mostra que eu estou ganhando engajamento da minha base de clientes, ou seja, eu ganho mais clientes do que eu perco e eu consigo extrair mais valor desses clientes ao longo do tempo, e o que eu capturo de valor dos meus clientes é suficiente para remunerar a minha estrutura de custos e o capital investido no meu negócio. Então, essa é a sustentabilidade econômica do negócio. O outro tema é a sustentabilidade socioambiental. Aí é uma agenda que durante a pandemia foi consolidada no chamado ESG ou ASG, tentando fazer várias agendas convergirem para uma única grande agenda que olhasse responsabilidade socioambiental e de governança, que agora está voltando a ser fatiada, porque de verdade são coisas muito diferentes, onde a empresa tem que focar esforços diferentes e poder medir impacto. Como é que a NRF tratou desse tema e como é que os muitos varejistas que falaram sobre isso abordaram o tema? Com um grande pragmatismo e senso de urgência. Não é mais uma agenda teórica, não é mais uma agenda de longo prazo, não é mais uma agenda de, olha, é importante fazer pelos valores, pelo propósito. Lógico que tudo isso é fundamental, se não estiver conectado ao propósito e aos valores da companhia, ninguém vai acreditar nela. Mas existe algo maior hoje, que é uma crescente tomada de consciência de que estamos em um processo de muito risco sistêmico no planeta. E que cada empresa tem que fazer a sua parte. E as empresas de varejo agora estão começando a focar os esforços de sustentabilidade em coisas que gerem impacto relevante, quantificável e que possam dar à empresa aquela sensação do seguinte: nós estamos fazendo a nossa parte, a gente está fazendo o que pode. E o que a gente consegue gerar de impacto efetivamente mensurável é o que a gente vai focar. Então, e estamos fazendo isso porque tem que ser feito. Não é só porque os nossos stakeholders estão pedindo. É porque é uma responsabilidade maior de dar a nossa contribuição para algo que é fundamental para salvar o planeta. Então, essa é uma agenda de sustentabilidade que começa a ter um senso de urgência e de engajamento do varejo mais pragmático e mais assertivo. Ô Alberto, outro ponto que foi bem interessante lá da NRF, eu acho que tem muito a ver com essa disputa entre grandes players e players menores, e que eu acho que gera uma vantagem competitiva se esse player menor entende a importância da conexão local, né? Inclusive priorizando produtos, a conexão com a região, e eu acho que isso foi uma coisa falada lá, e eu queria que você explicasse um pouco disso, porque muitas vezes a gente fala no Conectamente muito sobre isso, porque a maior parte dos empreendedores aqui são menores, né? São micro pequenos empresários. E quando ele entende que ele pode ter um diferencial competitivo utilizando essa conexão local, inclusive priorizando produtos locais, ele sai na frente ali por causa do vínculo, né? Por causa dessa percepção de valor. Fala um pouco disso para a gente. Existe uma grande tendência que é essa coisa do senso de pertencimento e de comunidade nas decisões de consumo. Então, se você olhar várias ondas que sinalizam um pouco, quando se fala de movimentos retrô, em tudo, né? Na arte, na música, na cultura, na alimentação, tem essa coisa do senso de nostalgia, de resgate de raízes que tem vínculo emocional, mas isso nas relações de consumo abraçam também uma tendência muito forte, que as pessoas quererem valorizar o entorno da onde elas compram e de quem elas compram. Então, por exemplo, no varejo alimentar, tem muito, muito esforço de priorizar e valorizar o produto e o produtor local. Porque isso diminui pegada de carbono, diminui o esforço que se tem para levar o produto até a loja e depois até o cliente, mas isso também valoriza a comunidade, fortalece os vínculos, cria esse senso de que comprando um produto local ou um produto de alguém que está próximo desse negócio, eu também estou devolvendo para a comunidade, valorizando a comunidade local, enriquecendo a comunidade local, e isso tem um ciclo virtuoso. Então, isso vale para várias categorias de produto. O varejo está descobrindo formas de colocar isso em evidência e valorizar isso na loja,
Junto com isso tem o tema também de circularidade, junto com isso tem o tema também de você começar a incorporar na oferta do seu negócio o produto usado. Esse foi também um tema bastante falado durante a NRF, é uma tendência forte em crescimento. As gerações mais jovens têm um maior engajamento com isso, mas as mais maduras também estão aceitando, que é o seguinte, quer por questões de consumo consciente ou apelo pela sustentabilidade e circularidade, quer por racionalidade, quer por economia, são várias motivações. As pessoas estão entendendo que faz sentido você consumir produtos usados. E que o varejo pode mesclar na oferta da sua loja produtos novos e produtos usados, e que isso é ok. Isso tem uma implicação muito grande do ponto de vista operacional, mas do ponto de vista de oportunidade de negócio e de valorização da atratividade e relacionamento com o cliente, é uma agenda bastante relevante e começa a ser uma agenda de número grande nos Estados Unidos. Bom, a gente começa a conversar com o Alberto e a sensação que a gente tem é que o tempo devia ser mais generoso com a gente, dando mais chance da gente conversar com ele, porque ouvir o Alberto é quase sempre entender com mais clareza como é o varejo, para onde anda, como ele se transforma. É muito bom conversar com você. Antes de te agradecer, eu queria pedir para o Fernando Cardoso fazer um resumo da nossa prosa. Ô Paulo, resumo impossível, viu? O cara tem que escutar o programa inteiro. Ir lá no Spotify, escutar, porque não tem jeito, não. Mas uma coisa que o Alberto fala, que eu acho que é muito legal, em todo o conhecimento que ele tem, mas de uma maneira simples, é que tá tudo aberto a todos. Hoje, eu acho que com a informação disponível, a questão que ele falou da inteligência artificial, todo mundo pode ser protagonista do seu negócio e fazer utilizando tudo que ele falou ali. Todo mundo pode praticar isso. Então não é uma coisa exclusiva dos grandes. Quem foi na NRF são empresas grandes e eles podem... Cara, não. Às vezes o pequeno ali no bairro dele, ele pode se conectar com tudo que a gente falou aqui e melhorar os seus resultados. Então acho que isso é a questão mais legal que a gente está falando, que tudo é bacana, mas dá para todo mundo fazer. Olha, o senhor faz favor, senhor Alberto, de marcar na sua agenda mais vezes para prosas como essa. Tem que ter mais uma, Alberto. É um enorme prazer falar com você. Se eles quiserem. Assim, a conversa com vocês passa sempre muito rápido e dá essa sensação de, daria para continuar aqui, porque tá esquentando agora, né? Então, mas assim, eu quero agradecer muito mais uma vez aí o convite, a oportunidade. Eu de fato acredito, eu acho que, sim, Fernando, você tocou num ponto no qual eu bato muito. Se você pegar, por exemplo, o que eram os marketplaces e o peso e relevância que eles tinham no nosso varejo antes da pandemia, o que eles se tornaram, e o quanto eles democratizaram acesso à infraestrutura, à tecnologia, a clientes. Porque eu compro com altíssima frequência do Mercado Livre de pequenos sellers que estão espalhados pelo Brasil e que quando vem a nota fiscal é que você descobre que o produto saiu do interior do Nordeste para São Paulo. E esse cara tem a logística do Mercado Livre que entrega isso em qualquer lugar do Brasil em D+1. E tem crédito, e tem pagamento, e tem segurança, e tem pós-venda. E se precisar devolver, eles fazem a reversa. E ninguém tinha nada disso. Inteligência artificial hoje, se você abrir o Google, ou se você abrir o ChatGPT, você acessa na física. E está disponível para os negócios também. Assim como a grande maioria das tecnologias que hoje podem transformar o varejo, estão acessíveis e disponíveis para negócios de qualquer tamanho. Eu acho que nós temos cada vez mais o desafio cultural e da postura da liderança de acreditar nessas agendas e de acelerar essas agendas e de não tentar fazer isso sozinho. Então não tem que ficar angustiado, eu não sei, eu não domino, eu vou demorar muito tempo para aprender. Divide essa jornada, abre essa agenda, colabora para fora, colabora para dentro, faz as pessoas mergulharem nisso, porque isso em negócios pequenos é mais fácil de acelerar do que em negócios grandes e complexos. E vocês sabem, porque a gente já conversou várias vezes, eu sou sempre tendencialmente otimista em relação ao Brasil e olhando sempre o copo meio cheio, mas de verdade eu acredito que 2024 tem tudo para ser o melhor dos últimos 3 anos para o nosso varejo. Não voltaremos àquele crescimento chinês de 2003, 2012, mas certamente nós temos tudo para ter um ano de crescimento melhor do que tivemos nos últimos anos e com oportunidades para as empresas de varejo. Vamos confiar que não hajam eventos externos que mudem radicalmente o cenário, vamos confiar que a queda dos juros continuará e o crédito vai voltar,
tanto para as empresas como para os consumidores, isso vai destravar o varejo. Muito obrigado, Alberto Sorrentino, por essa prosa. Você que nos acompanhou até agora, você pode passar para o conectamente@cdlbh.com.br um e-mail com críticas, com sugestões, com opiniões. Se for falar mal de alguém, eu vou apontar para você a pessoa certa para falar mal. É o Fernando Cardoso, não sou eu, não. Participe sempre com a gente do Conectamente. Muito obrigado pela sua companhia.